Na verdade, uma semana de muitas variações no enredo e nas emoções da história da paixão de Cristo. Por exemplo, o Evangelho de João, ele enfatiza muito esse período. É o Evangelho dos sinais e da paixão de Jesus. E essa semana, que começa com o Domingo de Ramos, tem uma oscilação assim absurda realmente de emoções, de enredo. Na verdade, nós conhecemos o enredo do início ao fim. É uma história que já se processou. Por isso, para nós, é um enredo já conhecido, contado todos os anos, de diversas maneiras, nas igrejas, fora das igrejas, nos ambientes de tradição cristã, na cultura popular, às vezes contado de forma meio como uma coxa de retalhos, sem muita conexão, sem muita sequência, por tradição, mas todos nós de alguma maneira conhecemos esse enredo. Mas é importante a gente olhar que esse domingo é aquele que começa uma semana em que Jesus é aclamado como libertador, aquele que vai libertar o povo. Hosana, salvação já. A palavra Hosana quer dizer isso, que é a expressão que o povo gritava quando Jesus entrava em Jerusalém. É como se o povo dissesse assim: a nossa libertação chegou. Então, o povo via Jesus como o Messias que ia entrar em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi, é onde estava o centro do poder da época. Esperavam que Jesus era aquele que viesse trazer salvação já. Quando o povo dizia salvação, não estava pensando no conceito de salvação que a gente tem. Não é salvação do pecado, estava pensando em libertação política mesmo. Esse era o sentido da palavra salvação já. Era quase que um grito revolucionário. Estendiam as capas e ramos de árvores e saudavam e faziam uma tremenda festa. Assim Jesus entra em Jerusalém, embora ele entrasse de uma forma excêntrica, montado num jumentinho, para simbolizar o fato de que ele não vinha no cavalo dos conquistadores, mas que vinha como Salvador. Eis aí vem o teu Salvador, Sião, promessa do Antigo Testamento. Eis aí vem o teu Salvador, Sião, humilde, montado no jumentinho, cria de jumenta. É o Salvador que vem para trazer não a salvação política, mas uma salvação muito mais difícil, muito mais complicada, que é a libertação política. E essa semana começa com o Jesus libertador sendo aclamado como Messias. E Jesus termina essa semana na cruz, executado como um criminoso. Que oscilação para uma semana. Que diferença, que alteração de enredo, de humores, de emoções. Graças a Deus nós sabemos o desfecho, porque se a semana termina na morte, e ela termina na morte, a semana seguinte começa com o grande epílogo da história, que é a vitória de Jesus sobre a morte. A história prossegue alguns dias depois, rumo ao grande desfecho, que é a ressurreição, que é a vitória de Jesus. Ou seja, nessa última semana, Jesus acelerou o seu passo na direção da cruz. Na direção da cruz. Há um cântico muito antigo que nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi. Ele tinha uma frase que dizia assim: ele subiu naquela cruz. A imagem que a gente tem dos filmes é um Jesus deitado no chão, tendo suas mãos e seus pés pregados numa cruz e ele sendo erguido. Mas o texto, essa canção diz que ele subiu naquela cruz. Isso está de acordo com a palavra que Jesus diz quando ele fala: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dar e pegá-la de volta, porque essa autoridade eu recebi do meu Pai.
Jesus subiu na cruz, ele faz o caminho da cruz. Ele já tinha anunciado isso para os discípulos e Pedro, zeloso, cuidadoso, disse assim: Senhor, por favor, não vai fazer uma loucura dessa, tenha pena do Senhor mesmo, né? Não faz isso. E Jesus na mesma hora diz: Satanás, sai da minha frente. Sai da minha frente, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Claro que ele não estava falando com Pedro, né? Ainda bem. Não estava falando com Pedro. Satanás não era Pedro, né? Mas, sai da frente, Satanás, eu tenho um caminho para trilhar. Eu vou até a cruz. E Jesus foi à cruz praticamente sozinho. Poucos estavam com ele. Mas a verdade é que todos deviam estar com ele. Todos deviam estar com ele. Todos aqueles que o seguiram deviam estar com ele. Todos que o seguiram e todos que o seguem precisam estar com ele no caminho da cruz. Ele falou isso, ele tinha falado isso antes para os seus discípulos. Eu queria que a gente visse um versículo apenas, um versículo tão conhecido meu e seu. Mateus capítulo 16. Abra, por favor. Mateus 16. Eu vou ler apenas um versículo, você vai ler comigo esse versículo, que é o versículo 24. Mateus 16, 24. Você conhece bem esse versículo. Mateus 16, 24. O que Jesus diz? Vamos ler juntos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo é um versículo tão conhecido, meu e seu, mas é mais um daqueles versículos que parecem remédio genérico. A gente não para ver o significado disso para mim e para você, porque Jesus fala isso para os seus discípulos. Na passagem de Marcos diz que ele chama a multidão e os seus discípulos, ou seja, aqueles que já o seguiam e aqueles que estavam pensando se iam seguir ou não. Jesus fala: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente aplica isso de uma forma muito teórica, mas o que Jesus estava falando é que aqueles que queriam segui-lo deveriam fazer o que ele faria. Fazer o que ele faria. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Por que isso? Porque ao tomar o caminho da cruz, ele estava renunciando a qualquer destaque que ele poderia ter como aquele que as pessoas esperavam que ele fosse. Ele estava negando coisas que seriam naturais de se esperar do Messias. Ele estava fazendo o caminho da negação, da autonegação, embora ele soubesse que esse era o propósito de Deus para ele. E ele foi até o penúltimo momento com o coração apertado. Quem esteve aqui domingo passado à noite lembra da mensagem sobre tristeza de Jesus no jardim do Getsêmani, dizendo: eu estou com a alma profundamente angustiada, com uma tristeza mortal. O caminho da autonegação não foi um caminho fácil para Jesus, mas Jesus disse: é necessário negar a si mesmo, é necessário tomar a cruz e me seguir. Atenção, o que Jesus estava falando era exatamente o que ele ia fazer. Jesus toma a sua cruz e vai até o Calvário. É esse o processo. Jesus nega a si no final da semana, no processo, de quinta para sexta-feira, ele é preso, é levado ao julgamento e ele tem que levar a sua cruz. Levar a sua cruz. E para onde ele estava indo? Para onde ele estava indo? Para o Calvário.
Ele estava indo para a morte. E é o que Jesus fala para os seus discípulos. Gente querida, ninguém pode seguir a Jesus se não estiver disposto a morrer. Essa é a dura verdade, essa é o aspecto pouco atraente do Evangelho, mas é um aspecto essencial. É um aspecto essencial. É preciso estar disposta a ir com Cristo para a cruz. O caminho de Jesus para a cruz é o chamado para todos nós que dizemos que queremos segui-lo ou que o seguimos. Paulo aplica isso na sua vida. O caminho de Jesus para a cruz foi visto por Paulo como um convite para a autocrucificação. Então eu queria que você, num outro versículo, um versículo e meio, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Então abre, por favor, Gálatas capítulo 2. Eu digo um versículo e meio porque nós vamos ler o final do 19 e o versículo 20. Gálatas 2, 19 e 20. E aí você vai perceber que Paulo aplica essa palavra de Jesus à sua experiência de uma forma muito particular, muito pessoal, muito individual. Jesus chama os seus seguidores para negarem a si, tomarem a cruz e segui-lo para a morte. E aí Paulo diz para a gente como é que isso aconteceu com ele. De alguma forma ele diz como é que isso aconteceu com ele. Então vamos ler juntos o finalzinho do 19 e o versículo 20. Vamos ler. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a impressão que eu tenho, eu acho que não é difícil você perceber isso se você vier comigo no raciocínio, é que Paulo pega de onde Jesus parou. Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Nós hoje, que não estávamos lá, naquela ocasião, sabemos para onde Jesus estava indo. Os discípulos não sabiam, mas Paulo sabia, porque Paulo vem depois dessa história. E aí ele diz o seguinte: eu ouvi o chamado de Jesus para negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. E agora eu sei para onde Jesus foi. E eu fui com ele. E aí Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Então vamos acrescentar a palavra de Paulo como se fosse o quarto elemento nessa expressão. A quarta parte desse conjunto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me e seja crucificado comigo. Paulo completa isso. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí então, eu queria, juntando essas duas expressões, a experiência, a palavra do Senhor e a experiência de Paulo, como é que é viver essa experiência do caminho da cruz? Quais são as expectativas que a gente deve ter? Eu quero compartilhar isso com vocês, pela razão que eu tenho falado já algumas vezes, que é o fato de que nós não podemos viver um cristianismo, uma vida superficial, quando a gente segue a Jesus. Não é razoável, não é sábio, não é o nosso chamado sermos pessoas que sejam parte do fã-clube de Jesus. O fã-clube de Jesus foi quem crucificou Jesus. Foram as pessoas que no início da semana estavam dizendo Hosana e que no
no final da semana, manipulada pelos formadores de opinião, pelas autoridades religiosas, diziam: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica-o. Nós não podemos fazer parte, não devemos fazer parte do fã-clube de Jesus. Nós não somos chamados para ficar no povo, avaliando Jesus. Nós somos chamados para ir para a cruz com Ele. É por isso que eu quero dizer com vocês o que significa, de uma forma verdadeira, seguir a Jesus como Ele quer que a gente siga. Não como a gente imagina na nossa cultura protestante, na nossa tradição histórica, que às vezes a gente distorce. A gente recebe uma boa tradição, a gente recebe uma boa instrução. Os nossos pais na fé, sejam os pais lá da antiguidade, um pouco depois da época de Jesus, sejam os pais da fé reformada, que foram pessoas que morreram pelo Evangelho e que nos legaram bons ensinamentos, mas com o passar do tempo, a gente pega esses ensinamentos, mistura com a nossa cultura, e aí faz um caldo ralo, faz uma sopa assim, que parece água suja, e a gente passa a entender, seguir a Jesus, de uma forma muito distorcida, muito distorcida. Eu queria que a gente olhasse com mais responsabilidade e, de certa forma, até com uma certa crueza, o que significa, na prática, essa experiência de seguir a Jesus. E aí a gente tem que lembrar a experiência do crucificado. Voltar no passado e entender a experiência do crucificado. Você se lembra que quando Jesus estava sendo açoitado e prestes a ser crucificado, os soldados estavam lançando sorte sobre a capa dele, lembra disso? Jesus é levantado na cruz de uma forma totalmente exposta. A experiência de ser crucificado é uma experiência que de muita nudez e vulnerabilidade. O caminho da cruz é um caminho de transformação. Paulo fala isso: eu estou crucificado com Cristo de uma forma tal que agora não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. E a minha vida, até mesmo a minha vida física, eu vivo porque confio no Filho de Deus. Isso é uma mudança totalmente, isso é uma transformação totalmente radical. Poder dizer que já não sou eu quem vive, mas Cristo está vivendo em mim, é uma transformação que você pode achar que é só para os super espirituais. Mas não é. Não é, porque Paulo conhecia a experiência da crucificação. E ele sabia que a experiência de ser crucificado, fisicamente, também tem uma aplicação existencial. Porque se deixar crucificar é uma experiência de nudez, de vulnerabilidade, mas essencial para quem quer ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Para quem quer ser parecido com Jesus Cristo, essa é uma experiência essencial. Assim como o nosso Salvador foi crucificado seminu e numa extrema fraqueza e vulnerabilidade, nós também precisamos experimentar isso, porque ninguém é transformado se não for desnudado. Nós precisamos encarar quem nós realmente somos, para nós podermos entender a necessidade de transformação. Ninguém muda se não se conhece. A gente não pode lidar com aquilo que a gente ignora. É por isso que ao longo desse ano a gente tem falado tanto sobre aprofundamento. Eu preciso olhar para mim e entender e admitir a minha vulnerabilidade diante de Deus, não fingir ser quem eu não sou. Eu preciso aprender a compreender a minha fraqueza e ir diante de Deus disposto a me desnudar. Ser crucificado com Cristo significa isso, é olhar para nossas sombras interiores, aquelas emoções, aqueles sentimentos, aqueles pecados que nós não gostamos de admitir
ou quando o admitimos, nós admitimos para dizer que eu sou assim mesmo, que eu não dá para mudar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos permitir desnudar diante de Deus. É não ficar olhando para Deus e tentar apresentar para Ele a nossa justiça. Dizer assim, Senhor, olha, eu sou ruim, mas não sou tanto, viu? Eu tive o mérito de crer em Jesus Cristo. Não, nós não temos mérito de crer em Jesus Cristo, porque eu creio e outros não creem. O Espírito Santo operou na minha vida, operou na sua vida. A gente precisa aprender a se desnudar diante de Deus e não ter medo. Isso é algo tão importante de abrir o nosso coração. Não temer a severidade de Deus, mas chegar perto dele e nos deixar crucificar desnudos diante de Deus. A gente tem vergonha da nossa nudez, né, de admitir os nossos erros, as nossas fraquezas, porque nós não conhecemos direito o nosso Pai, o nosso Deus. Nós temos às vezes a visão de um Deus cruel, de um Deus determinista, de um Deus impositivo, de um Deus quase sádico. Mas em Deus há acolhimento, em Deus há abraço, em Deus há compreensão, existe a compreensão que as pessoas não têm comigo e com você. Em Deus existe a paciência que as pessoas não têm comigo e com você. Em Deus existe o acolhimento que nós não temos com o nosso próximo. Em Deus existe acolhimento para quem está nu e vulnerável. Então, o caminho da cruz é um caminho em que a gente precisa se dispor a ser desnudado. Mas deixa eu lembrar você que o caminho da cruz, eu estou lhe falando isso para que você não ache que seguir a Cristo é uma coisa assim, é um domingo de férias, né? Domingo de férias tranquilo, um fim de semana na praia. Seguir a Cristo não é um playground. A experiência de ser crucificado com Cristo também, Jesus falou, tome a sua cruz e siga-me. O caminho que ele fizer é o caminho que nós precisamos fazer. É um caminho de dor. É um caminho assustador. É um caminho de dor e de medo, sim. Que Jesus sentiu, que Jesus experimentou. Jesus experimentou dor, não só a dor física, da tortura física, mas a dor do distanciamento de Deus, a dor da perspectiva do sofrimento, tudo aquilo que faz parte da natureza humana, Jesus experimentou também. O caminho da cruz é o caminho de dor e de medo. Assim, irmãos, a exposição de nós, até para nós mesmos, é uma experiência muito dolorosa. Numa sociedade em que a gente tem que sempre estar forte, porque a sociedade não é um lugar para fracos, é uma selva em que a seleção natural também funciona. Nós temos muito medo de olhar e nos admitir como fracos. Mas a gente precisa encarar os nossos tropeços. Eu e você, mesmo sendo cristãos, precisamos aprender a sentir a dor do fato de termos tomado decisões erradas na nossa vida, mesmo como cristãos. Nós estamos hoje nesse ponto da nossa caminhada por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Mas é bem provável que nós estejamos sofrendo as consequências de decisões desastrosas que nós tomamos na nossa caminhada, mesmo como cristãos. Decisões erradas, maneiras erradas como tratamos as pessoas e as circunstâncias. E nós precisamos admitir isso. Mas é muito doloroso encarar
o fato de o quanto nós desperdiçamos da nossa vida andando e tomando decisões baseadas em princípios errados, mesmo tendo os princípios da palavra de Deus na nossa mão. Escolhendo tomar decisões contrárias à vontade do nosso Senhor. Não estou falando para gente descrente, não. Estou falando para você, meu irmão e minha irmã. Essa é a nossa experiência muitas vezes. Nós precisamos provar a dor do arrependimento. Hoje em dia se prega um evangelho sem arrependimento. Isso é um abuso da graça. Não existe proximidade de Deus sem arrependimento dos pecados. Arrependimento dos pecados não é só para descrente, não. É mais ainda para crente. Porque nós conhecemos a verdade. E ainda assim, desgraçadamente, a quebramos, a violamos e a desobedecemos com extrema frequência. Não existe vida no Evangelho sem a dor do arrependimento, todas as vezes que o Espírito Santo toca no nosso coração. E olha, irmãos e irmãs, o Espírito Santo não toca no nosso coração com uma pena para fazer cosquinha. As Escrituras dizem que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como espada de dois gumes, e que penetra fundo ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e mostrar claramente o que se passa no nosso coração. Ser tocado pela palavra de Deus é uma experiência muito dolorosa. Como dolorosa e assustadora é uma cirurgia, que a gente sabe que é para o bem. Mas eu, cuja cirurgia mais radical a que eu já fui submetido foi um tratamento de canal, para mim, operar a amígdala será um susto terrível, será quase caminhar para a cruz. Mas as cirurgias, elas são profundas, incomodam, mas são para o nosso bem. É dor e medo, mas é parte essencial da experiência de quem segue a Cristo, de quem nega a si mesmo, toma a sua cruz e vai pelo mesmo caminho daquele que sentiu dor e medo. Se Jesus não tivesse sentido dor e medo, não precisava de um anjo vir consolá-lo. Lembra-se do texto? Lembra do texto que lemos na semana passada? Domingo passado? Ele precisou de um cuidado especial do Pai. E eu e você não somos melhores que ele. Mas nós precisamos experimentar, passar por esse processo de dor e medo. No princípio, nós vamos ser confrontados. Eu vejo que a coisa acontece mais ou menos assim quando a gente se abre. A gente é confrontado com a sensação de que as bobagens que fizemos há muito tempo atrás ou recentemente são uma perda irrecuperável. Porque as bobagens que a gente faz criam dano, a gente deixa um rastro. Não sejamos ingênuos. As bobagens que a gente faz, os pecados que cometemos, deixam um rastro na nossa vida e na vida de quem está perto da gente. Então, precisamos nos confrontar com as consequências das nossas tolices, das nossas escolhas erradas, mesmo como cristãos e cristãs. Nós vamos viver aquele medo da falência existencial. Em algumas sensações, algumas vezes a sensação é que não dá para recuperar. E muitos de nós continuamos nesse mergulho. Irmãos, desculpem, mas eu não encontro uma palavra mais apropriada. Nesse mergulho incrédulo e idiota. Numa derrocada diária. A gente prefere não se arrepender, não dobrar o nosso orgulho para não sentir dor, e continuamos nessa vida de constantes tropeços, porque nós não nos permitimos arrepender e sermos tocados
e, como dizem os nossos irmãos do Nordeste, cirurgiados pela palavra de Deus. Não tenha medo. Essa dor e aliás, não tenha medo. Não refugue diante do medo. Que dor e medo são parte integrante do caminho para a cruz. Outra coisa que caracteriza o caminho da cruz, e aí eu vou lhe assustar muito, é que o caminho para a cruz é um caminho de solidão. Esse caminho é só seu. A cruz é só sua. A minha é só minha. Só cabe um. Só cabe um. Não dá para terceirizar a experiência, mesmo que a terceirização tenha sido liberada geral, mas nesse caso não está liberada. Não dá para terceirizar a experiência. Irmão, não dá para ser aquele tipo de pessoa que diz assim, ninguém diz isso, só diz a primeira parte do que eu vou falar. Ora por mim, enquanto eu não faço nada para mudar o que está dentro de mim. Percebeu isso? Julgue os seus pedidos de oração. Pensa se é justo. Ore por mim, irmão, ora. A gente pediu para outro orar, dá assim um ar de piedade, né? Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de Deus. Mas dizer, ore por mim, entre parênteses, enquanto eu não faço nada para mudar o que está dentro de mim, é uma desonestidade que nós cometemos com muita frequência. O caminho da cruz é um caminho de silêncio, de solidão. Não dá para terceirizar a experiência e não dá para responsabilizar outras pessoas por aquilo que está dentro de mim que precisa morrer. Por mais que isso tenha a ver com a nossa história, por mais que isso tenha a ver com a nossa criação, não dá para ficar responsabilizando o nosso passado, a nossa família. A gente pode compreender que muitas coisas que estão em mim hoje têm a ver com as minhas raízes, têm a ver com as narrativas erradas que eu recebi, têm a ver com as mensagens distorcidas que eu recebi a respeito da vida, tem a ver com más influências que eu sofri, tem a ver com as coisas das quais eu fui vítima, e as coisas das quais eu fui vítima eu não sou o autor, mas hoje eu sou o autor da minha vida, hoje eu sou protagonista da minha vida com Deus. Eu não posso ficar responsabilizando os outros, porque em Deus existe solução para tudo de errado que fizeram comigo. Em Deus existe libertação e restauração. Por isso eu não posso ficar responsabilizando os outros, querendo trazer os outros junto comigo para a mesma cruz. Não posso. O caminho da cruz é um caminho solitário. É por isso que Paulo curiosamente diz, eu estou crucificado com Cristo. Embora o desejo dele fosse que todas as pessoas estivessem crucificadas com Cristo, todos os cristãos, ele não diz, nós estamos crucificados com Cristo. Ele diz, a minha experiência é que eu estou crucificado com Cristo. Essa precisa ser a minha e a sua experiência. O caminho da cruz é um caminho solitário. Aliás, eu diria que quando eu digo solitário, eu estou querendo dizer que é intransferível. Intransferível. Mas nós não estaremos sozinhos nesse contexto. E aí, depois de tanta coisa difícil, deixa eu te trazer um sopro assim de alívio no seu coração. Porque embora a cruz seja singular, a cruz seja única, a cruz seja intransferível, só caiba um lá, vai ter alguém do meu lado. Do meu lado. Então o caminho da cruz e a crucificação também é um caminho em que há a companhia do Senhor Jesus. Ufa, ainda bem. Ainda bem. Jesus diz assim, vamos repetir o que ele falou? Se alguém quer vir após mim, negue-se, atenção, atenção, singular, negue-se a si mesmo. Tome
a sua cruz, ó, singular, e, ufa, não vou estar sozinho. Jesus está dizendo, siga-me, eu estou indo para lá também. Eu estou indo para lá. É isso que Paulo quis dizer quando ele diz, estou crucificado com Cristo. Essa é uma experiência minha, mas eu estou crucificado com Cristo porque Ele também está indo e eu o estou seguindo. Portanto, embora a cruz seja minha, Ele está do meu lado. Ele está na cruz e vai estar comigo no processo de morte pelo qual eu preciso passar. Ele vai estar comigo no processo de morte pelo qual eu preciso passar. Essa semana eu estava pensando sobre isso, e aí me lembrei alguns filmes que assisti, alguns filmes de guerra. Talvez você já tenha visto essa cena do soldado, do combatente que tem o seu colega, seu amigo ferido de morte do seu lado. E ele sabe que o seu amigo vai morrer. E o socorro não vai chegar para ele. E aí o seu amigo segura, né, o soldado está sobrevivendo, segura o seu amigo, diz assim, geralmente a frase de Hollywood é assim, está frio, né? Estou sentindo frio. E aí o colega se vira para ele e diz assim, olha para mim. Já viu essa cena? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. É esse o processo. Nós estamos morrendo para nós mesmos e Jesus diz assim, olha para mim, eu estou com você. Há medo, há dor, o caminho é só seu, mas olha para mim, eu estou com você. Eu estou com você. É essa experiência que a gente precisa passar. O caminho da cruz tem essa experiência da companhia do Senhor Jesus. Mas, felizmente, a história da cruz vai além. É um caminho de esperança. Nós sabemos o final da história. O caminho da cruz é o caminho de esperança porque o amor, o poder e a graça de Deus são verdades. E a ressurreição é uma certeza. Eu não estou falando da ressurreição física que vai acontecer no último dia. Estou falando do fato de que o poder que trouxe Jesus dos mortos é o poder que atua na nossa vida todos os dias, quando a gente precisa morrer para a gente. Precisa passar por essa experiência de nudez e vulnerabilidade, de medo, de dor e de medo, e de caminho singular, solitário. O poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É aquele que é capaz de nos transformar, de nos mudar. E na medida em que nós vamos nos deixando crucificar com Cristo, obedecendo o que Jesus falou no nosso cotidiano, seguindo o que Ele falou, que Ele espera de nós, tomarmos a cruz e seguirmos a Ele e dizermos, Senhor, a gente está com o Senhor, eu estou com o Senhor, eu estou com o Senhor, eu estou do seu lado. O poder que o ressuscitou dos mortos é o que nos dá a esperança de que nós seremos transformados. E repito para você, para que você leve com você na sua mente, no seu coração, a promessa de Deus através do apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la. Aquele que começou a trabalhar na sua vida vai completar a obra. Mas entre o começo e a completude da obra, existe essa caminhada de morte diária, o caminho da cruz. Domingo que vem nós vamos comemorar a vitória. Nós vamos celebrar a ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus. Ao longo dessa semana, que é a semana do caminho para a cruz, eu queria te sugerir esse exercício pessoal. Sugerir que você olhasse para si, olhasse para a sua vida, o que existe em você, que são as marcas do velho homem vivo em você.
da sua velha natureza, do seu jeito. Todos nós temos uma tendência, uma atração na nossa vida porque é distante de Deus. O que existe na sua vida que você percebe que são desejos, intenções, vontades, que você sabe no fundo da sua alma, nem ninguém precisa dizer isso para você. Se você visitar o teu coração, você sabe que isso são coisas que não são de Deus, são do pecado que mora em você, que mora em mim. Visita, observa isso. E faz o caminho da cruz. Vai até o Senhor, entrega para o Senhor essas questões, essa parte da sua vida que precisa morrer com Ele. Não ache que você vai saltitando de felicidade igual uma propaganda de margarina, né? Não vai. A vida não é isso. Mas vai até Ele. O caminho da cruz é duro, mas é legítimo. Vá e vamos experimentar no domingo da ressurreição a alegria da gente falar não só da ressurreição de Jesus, mas de como o poder da ressurreição de Jesus operou na minha vida nessa semana. Como o poder de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos é capaz de me libertar e de me transformar, nem que seja numa coisinha. Uma coisinha que para mim, se eu for olhar para você e você me falar isso, eu posso dizer, é isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Mas eu falo isso na minha ignorância, porque a dor maior e a dificuldade maior é aquela que dói dentro de mim, né? O tropeço maior é aquele que acontece na minha vida. Você possa experimentar nessa semana essa caminhada na direção da cruz. Então olha essa semana, entre o domingo de Ramos e o domingo da ressurreição, como a sua caminhada pessoal para olhar para si, tomar a sua cruz e veja onde onde está, o que precisa morrer em você. E coloque na cruz com Jesus. E a minha oração é que eu e você possamos, em algum aspecto da nossa vida, no domingo, dizer assim, isso da minha vida, talvez não o meu eu todo, mas isso da minha vida está crucificado com Cristo. Essa parte da minha vida está crucificada com Cristo. E agora eu posso dizer, Cristo está vivendo nessa área da minha vida e Ele está me transformando nisso. Amém? Experimente isso na sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Vou pedir aos diáconos que tragam aqui